Nos últimos dias, o tema OVNIs voltaram a dominar as redes sociais. Vídeos misteriosos, luzes estranhas no céu e teorias sobre vida extraterrestre fizeram milhões de pessoas voltarem a discutir um assunto que nunca deixou de despertar curiosidade. Mas enquanto muita gente debate imagens recentes, existe um caso brasileiro que permanece sem resposta até hoje. E o mais impressionante é que há um tempo atrás, um médico respeitado afirmou ter visto com os próprios olhos a criatura mais famosa da história do Brasil, o suposto ET de Varginha. Durante uma entrevista ao The Noite, ele descreveu como que era esse ser e ainda contou detalhes surpreendentes que até hoje dividem opiniões. Estava olhando para mim, olhou para a janela. Quando ele voltou a olhar para mim, aí era ele que estava me examinando. Mas será que ele realmente está dizendo a verdade? E por que ele resolveu contar tudo isso 30 anos depois do acontecido? Bom, todos esses detalhes você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio Miguel e você, seja muito bem-vindo aqui no canal. Bom, passando rapidamente pela história, tudo isso começou lá em janeiro de 1996, quando moradores da cidade de Varginha afirmaram ter visto criaturas estranhas circulando ali pela região. Tinha perna e braço, e tinha uns olhos arregalados, vermelho, careca, a pele muito lisa, marrom. Um negócio muito estranho, parecendo uma bola, muito assim mole, sabe? O corpo assim, liso. Pra mim, olhando assim, não era uma coisa normal, não. Mas tinha braço, perna, cabeça, mas não deu pra gente reparar detalhes, não. Não era um ser humano. Não. Pouco tempo depois, surgiram relatos envolvendo militares, movimentações incomuns e até rumores de que um ser havia sido capturado. Essas histórias se espalharam rapidamente e deixaram os brasileiros em choque. E aí programas de televisão começaram a falar sobre o assunto, jornais repercutiram o caso, e em pouco tempo, o ET de Varginha se tornou uma das histórias mais famosas da ufologia mundial, com pessoas que acreditam e aquelas que acham que foi tudo um engano. Segundo a descrição das três, o ser que elas viram teria esta aparência. Mas entre todos os depoimentos ligados ao caso, existe um que chama muita atenção por um motivo específico. O relato de um médico neurocirurgião que explica em detalhes o que viu, se emociona e até mesmo descreve como que era o suposto ET. Mas antes de mostrar tudo o que ele viu, me responde aí nos comentários. Você acredita em extraterrestres? Ou você acha que tudo isso não passa de teorias da conspiração? Bom, comenta aqui embaixo, não me deixem falando sozinho, viu? Durante a sua participação no The Noite, o Dr. Ítalo revelou o motivo de querer falar sobre o caso. Você não queria falar do assunto. Tem que ser cifrado, tem que ser codificado, né? Nem tudo a gente pode falar. Mas Então, o que mudou que agora você fala? eu quase morri, né? Você quase morreu. Fiquei no CTI lá, internado muito tempo, tive um infarto, né? A partir daí, o doutor explica como tudo aconteceu. Foi por acaso que eu vi esse ser, né? Eu tinha operado uma criança, eu tinha ido fazer umas receitas e voltei para ver a criança. Porque não é uma cirurgia difícil, mas é trabalhosa, você tem que abrir de ponta a ponta, assim, chama cranioestenose, né? E quando eu voltei, tudo fechado, o hospital tudo fechado, aqueles caminhões do Exército, uma repórter de uma emissora grande aqui do Brasil me perguntou, você que operou o ET? Qual que era a emissora? A Globo. Ah, não pode falar Globo aqui. Pode falar Globo aqui. Aí, eu achei que ela estava falando do menino. Que você operou? Eu operei que ele era bem meio disforme, né? Eu nem completei a frase, gente. A repórter falou, e a criança? Como que a repórter falou? Você que operou o ET? Pois aqui... Aí você achou que ela tá falando da criança? Da criança. Tá ok. Nem completei a frase, falei pra ela assim, isso é jeito de falar, né? Entrei, Danilo. E depois que ele entra no hospital, ele fala que um colega seu, né, que era um médico muito mais jovem, havia chamado ele para ver uma cirurgia que ele havia realizado. E ó, prestem atenção nesse detalhe, uma cirurgia que ele já havia realizado, ele já tinha feito a cirurgia. Nesse dia eu tô descendo e ele falou, vem ver o que eu fiz. Eu saí um pouquinho, fui numa sala, ele me mostrou uma câmera grande, eu olhei, parecia uma criança com hidrocefalia. Falei, mas o que é isso daqui, né? Ele falou assim, tá aqui. Aí ele passou por trás de mim assim, tinha um biombo, aqueles biombos improvisados. Primeiro você olhou no monitor? Olhei no monitor. Você achou que era uma fita. Ele falou, mas tá ali, ó. Eu falei, mas o que é isso aqui? Ele falou, tá aqui, ó. Nessa hora, o Ítalo até mesmo se emociona ao contar tudo que ele viu. Tinha um biombo, Ok. aquele biombo improvisado do hospital. Quando eu fui ali, olhei, não tem palavra para descrever isso, Danilo, não tem palavra. Era o famoso ET de Varginha. Toda vez que eu falo, eu emociono. E foi justamente nesse momento que o relato dele ficou ainda mais intrigante. Segundo ele, a sensação era de que não era mais ele que estava analisando aquela criatura, mas sim ele que estava sendo analisado por ela. Ou seja, o ET estava ali analisando o cara. Imagina qual que deve ser essa sensação. Eu olhei ali e vi, aí o ser que estava ali, estava olhando para mim, olhou para a janela, voltou. Quando ele voltou a olhar para mim, aí era ele que estava me examinando. Não era mais, eu não tinha mais o controle de como médico estou examinando você. E nesse momento, o doutor vai tão a fundo na história que ele até mesmo descreve como que era o tal ET. Então, uma criança de uns 7 anos,
branquinha, não era marrom como verde, como as pessoas descrevem. É, porque a imagem, a imagem do ET de Varginha é marrom, a imagem Mas desenhada é marrom. isso eu não tinha ainda naquela época, né? Era Aí, branco Um que ser você branquinho, o olho não era assim, ele era como se fosse em forma de gota, a cabecinha parecia uma gota, o olho era lilás, né? E extremamente calmo. Eu não vi aquelas imagens de mau cheiro, aquelas imagens de ser diabólico. Eu vi um ser muito calmo e muito tranquilo. Tinha os calombos na cabeça? Tinha, pequenos, não eram tão grandes não, mas tinha. Eram 3. Mas não era assim, ele era de comprido assim. E o mais curioso dessa história é que a descrição feita pelo médico não é exatamente igual ao que todos nós conhecemos, né, do que é o ET de Varginha. E depois de dar todo esse relato, o doutor ele conta o que ele sentiu, qual foi a sensação de ter visto aquela criatura. Eu percebi que eu estava diante ali, gente, não quero assustar você, mas de uma pessoa, de um ser, né, muito mais inteligente pelo menos do que eu, já não sou muito, né, mas aquele ser lá, o pessoal vai perguntando, uma bela hora eu falei assim, like an angel, parecia um anjo mesmo. É claro que até hoje não existe nenhuma prova definitiva capaz de comprovar o relato do Dr. Ítalo. E justamente por isso, essa história continua dividindo opiniões até os dias de hoje, 30 anos depois desse caso. Mas uma coisa que é difícil negar é que o depoimento dele continua sendo um dos relatos mais impressionantes ligado ao caso do ET de Varginha. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita em tudo isso que ele contou? Ou você acha que existem outras explicações para toda essa história? Bom, comenta aqui embaixo. E claro, se você curtiu esse vídeo, curtiu esse tema, né, de ETs e tudo mais, é a primeira vez que eu trago aqui pro canal, eu peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você poder assistir, se divertir, conhecer novas histórias. Inclusive, vídeo bom aqui é o que não falta, viu? Eu te convido a assistir um desses 2 vídeos que estão aqui do lado, eu te garanto que você vai curtir bastante. Muito obrigado aí pela sua atenção, valeu, falou, fui!